sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Nós estamos começando hoje o capítulo 6 de Apocalipse, e essa é é a mensagem número 99, desde que nós começamos lá no início, cujo título é Abertura do Primeiro Selo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, cada vez mais o livro de Apocalipse vai ficando maravilhoso, vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais desfrutável. Vão acontecer muitas coisas aqui para frente, irmãos, vão ver, mas coisas que, por um lado, pode assustar, mas, por outro lado, nós vamos ver, irmãos, coisas tremendas e maravilhosas, tá bom? Bom, como nós estamos iniciando o capítulo hoje, essa mensagem de hoje, nós vamos, como nós sempre fazemos ao iniciar um capítulo, nós vamos ler o capítulo inteiro com os irmãos, tá? Porque é importante que seja bem sedimentado no nosso coração cada versículo, cada aspecto desse livro, para que os irmãos não fiquem confusos. Então, nós vamos ler o capítulo 6 inteiro, e aí nós vamos dar uma visão panorâmica geral desse capítulo, e a partir de então da próxima mensagem, nós vamos detalhar ponto por ponto para os irmãos, se assim o Senhor nos der a graça e a misericórdia dele, tá? E irmãos vão ver coisas maravilhosas, irmãos. Eu sempre fico muito alegre, muito entusiasmado, muito empolgado, não é? com, com, com a palavra de Deus, e cada um desses versículos, irmãos, vão ficar maravilhados, tá? Irmãos, vão entender muitas coisas aqui para frente sobre o mundo, sobre a história do mundo, sobre o que está acontecendo, tá? Por que que nós passamos pelo que passamos. Mas eu sempre quero lembrar os irmãos para nunca se esquecerem, isso é extremamente crucial e fundamental, nunca se esquecerem que nós temos uma continuidade do livro, tá? Porque se os irmãos perderem de vista que esse livro é a continuação, passa a bagunçar na mente dos irmãos. Então é muito importante, irmãos, que nós entendamos. E nós vamos iniciar agora o capítulo 6 e que, obviamente, ele é uma continuação do capítulo 5. E assim vai ser, tá? Capítulo 6, 7, tudo como nós explicamos para os irmãos. Vai ter uma continuação até o final do capítulo 11. Aí depois, do capítulo 12 em diante, Apocalipse vai voltar a contar de novo, vai considera uma segunda volta, vai voltar para o início do livro novamente, mas contando agora, detalhando cada um dos principais eventos que vão acontecer, mostrando mais detalhes, tá? Então, até o capítulo 11, nós vamos praticamente numa sequência histórica, um após o outro, tá bom? Só com algumas exceções que vão acontecer, nós vamos ver lá para frente, vai ter alguns capítulos que são parênteses, mas até lá é uma sequência. Então, por isso que é importante os irmãos não perderem essas reuniões, não deixarem de acompanhar, porque daqui para frente, irmão, se você perde uma reunião e você não ouve ela novamente no YouTube, fica difícil, irmão, compreender o livro, porque perde uma sequência, tá? E também eu quero lembrar para os irmãos que aqueles que não ouviram a mensagem passada devem ouvir, e desesperadamente devem ouvir, porque é uma mensagem muito preciosa, que nós falamos que o Senhor reina, o nosso Senhor reina. E aí, daí para frente, esse capítulo de hoje, tudo que vai acontecer daqui para frente, irmãos, mostra que o Senhor está reinando, tá? Então, quando acontecer todas as coisas que parecem ao primeiro momento tragédias daqui para frente, que muitas coisas vão acontecer, irmãos, vamos ver, vai acontecer guerras, fome, morte, terremoto, destruição e tantas coisas que estão profetizadas aqui para frente. O anticristo vai aparecer, perseguição, a grande tribulação, tantas coisas que vão acontecer, dá a entender, se nós perdemos de vista o capítulo 5, que parece que o mundo entrou num caos, entrou numa situação desesperadora, que o Senhor, que não tem ninguém controlando esse universo. Não é verdade. Em tudo que vai acontecer aqui para frente, o Senhor está reinando. Como ele sempre reinou. O Senhor nunca perdeu o controle da humanidade. O Senhor nunca perdeu
o controle de nada, o Senhor continua reinando. Tudo isso vem do trono de Deus, tá bom? Então, vamos começar mais uma vez recapitulando que, rapidamente, no capítulo 4 e 5 são capítulos de Apocalipse que mostram o quê? Recapitulando para os irmãos entenderem, mostram o quê? Mostra uma visão para nós maravilhosa quando o Senhor Jesus acabou de morrer e ressuscitar e ele ascende aos céus. Então, o capítulo 4 e 5 mostra quando o Senhor ascende aos céus. No capítulo 4 mostra a situação dos céus, como os céus é, né? João, o Senhor, através de João, abriu para nós um panorama maravilhoso como é o céu, não é? O trono de Deus, a habitação de Deus no céu, que a Bíblia também chama da Sião celestial, o céu celestial, não é? E como é o trono, como é a adoração a Deus, os anjos, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, estão mostrando louvor maravilhoso que é, ali, que é a habitação de Deus. Você não tem vontade de conhecer como é o terceiro céu? Então, o capítulo 4 nos mostrou isso. E aí no capítulo 5 mostra então a chegada do Senhor depois que ele ascendeu aos céus. Ele havia acabado de fazer a redenção, já havia acabado de morrer, era um cordeiro como tendo sido morto. E quando o Senhor chega no céu, há uma explosão no céu e em todo o universo, né? De louvor. Que o nosso Senhor, irmãos, eu falo isso, desculpe, né? Eu sempre falo isso, eu fico todo arrepiado, fico mesmo, irmãos. Não é porque vivo de sentimento, mas é tão maravilhoso. O Senhor chega no céu, uma explosão no céu, né? E no universo inteiro mostrando que o nosso Senhor, ele venceu. Ele venceu. Há um Senhor vitorioso e ele assenta diante do Pai e começa a reinar, não é? E começa a colocar aí nesse ponto nós falamos mensagem passada já é um cumprimento, pelo menos ainda que parcial, de várias profecias da Bíblia, do Salmo 110, falando para os irmãos, de 1 Coríntios capítulo 15, e tantos outros versículos, né, de Atos que fala que o Senhor ele aceita, começa a colocar Efésios, começa a colocar os inimigos debaixo dos pés. Puxa, que maravilhoso! E aí nós vemos que o Senhor vai lá, ele toma, né, ele com todo o direito, né, ele toma da mão do Pai o livro selado por dentro e por fora. Lembra que esse livro? Esse livro é o livro da economia de Deus, que é o livro de Apocalipse, que é tudo que vai acontecer desde a ascensão de Cristo. E esse livro tem 7 selos e é selado por dentro e por fora. E então isso é maravilhoso. E João chora até que não encontrava ninguém. O Senhor, ele é alguém, ele é aquele que é o único que é digno de abrir o livro que ele venceu. E aí no capítulo 6 o que que nós temos no capítulo 6? O Senhor começa a abrir o livro. O Senhor começa a abrir os selos, tá? E começa a revelar, amém, para nós, aleluia, qual é o conteúdo desse livro maravilhoso. Irmãos, isso não é tremendo? Não é maravilhoso? O Senhor tem coisas, irmãos, que são ocultas para Deus. Assim, não ocultas para Deus, assim, que Deus não saiba. São coisas que Deus oculta, melhor dizendo. Desculpa, vou corrigir minha fala aqui. Tem coisas que para Deus ele oculta de propósito, que só ele sabe. São mistérios que talvez Deus nunca nos revele, que cabe a ele. Mas tem coisas que o Senhor ele tem prazer em revelar para nós, que ele quer revelar para nós, que ele não quer que fique selado, ele quer que seja aberto para nós, não é? E aí, isso é que nós vamos ver agora no capítulo 6. É o Senhor começando a abrir esse livro, que antes era um mistério, estava todo selado, ninguém sabia, selado por dentro e por fora. E ele começa a abrir esse livro e revelar para nós. Irmãos, quão maravilhoso é a revelação. Nós devemos amar a revelação de Deus, nós devemos ter desespero, como João, pelas coisas do Senhor, chorar pelas coisas do Senhor, né? Senhor, revela para mim, Senhor, eu não posso viver enquanto o Senhor não revelar para mim. Aí tem que ser nossa oração. Senhor, se o Senhor não se revelar para mim, revelar seu propósito eterno para mim, Senhor, por que eu estou vivo ainda? Qual é o proveito da minha vida, Senhor? Perdeu todo sentido eu viver. Senhor, eu amo a tua revelação, eu amo a tua vontade, fale a tua vontade para mim. Irmãos, e ele tem prazer, ele quer revelar. E outra coisa, eu queria, antes de nós começarmos aqui, eu estou dando uma introdução para os irmãos, vamos entender uma coisa aqui, vamos com calma. Porque o versículo 1
Vamos ler o versículo 1, só para o moço entender, do capítulo 6. Lembre-se, o capítulo 5, o senhor pega o livro e vai começar a abrir o selo, no capítulo 5. Vai começar. É todo aquele louvor maravilhoso. Aí, terminou o capítulo 5, no versículo 14, assim, ó, vamos ler lá. E os quatro seres viventes respondiam, Amém! E também os anciões prostraram-se e adoraram. Quando termina o capítulo 5, 5, aí começa o capítulo 6 assim. Vi, aí é o João falando, né? Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Ó Senhor Jesus! Amém! Vem! E aí vai começar algo maravilhoso. O primeiro cavalo vai correr. Irmãos, é demais, é demais. Quando vocês entenderem, vocês vão dizer tanto que é maravilhoso isso. Então, mas vamos com calma. Então, vamos ver. Começa então o capítulo 6, o Senhor com esse livro selado por dentro e por fora com sete selos. Ele vai começar a abrir esses selos, tá? Agora vamos começar um pouquinho aqui com calma. Esse livro, ele era um livro que estava selado por dentro e por fora. Quer ver? Vai no capítulo 5, versículo 1, fala assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito. Irmãos, estão me ouvindo, irmãos? Estão todos me ouvindo? Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Queria saber se os irmãos estão me ouvindo. Eu preciso de uma resposta dos irmãos. Sim, eu estou. Ah, então tá bom. Amém. Obrigado, irmão. Amém, aleluia. Amém. Tô Então tá bom. ouvindo também. Amém. 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 Aleluia. Então vamos continuar. Vamos continuar então, né? É porque tinha uma irmã aqui, que é uma Verônica sem áudio, né? Aí é alguma coisa talvez pessoal com ela. Mas vamos continuar. Então, o livro, olha como é que é esse livro. Vamos ver. Versículo, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Então vamos parar um pouquinho para entender isso, porque o capítulo 6 começa a falar desse livro. Esse livro, ele é selado por dentro e por fora. O que que nós podemos entender com isso? Quer dizer, perdão, eu vou corrigir. Esse livro ele é escrito, perdão, falei errado. Ele é escrito por dentro e por fora, tá? E é selado com sete selos. Então ele tem uma escrita por dentro e por fora. O que que a gente pode entender por isso? É como se dá-se a entender. Claro que ninguém consegue explicar com detalhes isso, né? Nem eu também consigo explicar com total convicção, mas nos dá a entender algo maravilhoso. O que que nos dá a entender, amados irmãos? Nos dá a entender que é, a- a- seria bom alguém, por favor, alguém escreva para a irmã Verônica no áudio aí. Escreva para ela, para que ela saia da live e entre de novo, talvez funcione o áudio dela, tá? Porque ela não está conseguindo, tá bom, irmão? Vocês não podem parar de fazer isso. Alguém pode falar isso para ela, tá bom? Então vamos continuar. Alguém pode escrever por mensagem aí no chat, tá bom? Então vamos continuar. Então, o que que é um livro escrito por dentro e por fora? Nos dá a entender o que quer dizer como se fosse que a revelação de Deus, que é esse livro, que Deus vai revelar, tem algo que é exterior, está escrito por fora, e tem algo que é interior, que está oculto por dentro. Irmão, você entendendo? Tem algo escrito por fora e tem algo que está escondido por dentro. Ou seja, até que esse livro, o selo seja aberto, você não consegue entender o que está dentro. Quando o Senhor abre o que está dentro, você consegue entender que o que está dentro estava oculto em relação ao que estava escrito por fora, é o cumprimento do que estava por fora, é algo mais profundo. Você está entendendo? O que está dentro, obviamente, é mais profundo do que está fora. Do fora você consegue ler, dentro você não consegue, está escrito por dentro, tá por dentro. Mas ao abrir, ao ler o que está dentro, você começa a entender que o que está dentro é o cumprimento, obviamente, do que estava fora, é algo mais profundo. Eu vou dar um exemplo melhor. É que nem a Bíblia. A Bíblia, ela é composta de dois testamentos, o Velho e o Novo. Quando você lê o Velho, se você não tivesse o Novo Testamento, se você tivesse só o Velho,
você não entenderia muitas coisas da palavra de Deus, não entenderia. Se nós tivéssemos só o velho, assim como os judeus têm, por isso que eles estão até hoje cegados. Muitas coisas para os judeus são mistérios até hoje, para nós não é. Por exemplo, os judeus, eles estão aguardando o Messias. Para nós, o Novo Testamento já nos mostra que o Messias já veio, que é Cristo. E que, pelo contrário, nós estamos aguardando a volta do Messias, que é a sua segunda vinda, tá? Que é a volta de Cristo, que Apocalipse nos mostra. Então, sem o Novo Testamento, o Velho, você lê o Velho, mas você não consegue entender o significado de tudo aquilo. Muitas profecias, por exemplo, Salmo 110, para os judeus, eles não conseguem entender aquilo, porque para eles o Senhor vai voltar ainda. Para nós, Salmo 110 já começou a se cumprir. Por exemplo, o Salmo 22, que fala da morte do Messias, para eles é aquilo ali e não entendem. Para nós, nós entendemos claramente que o Salmo 22 mostra todo o sofrimento que Cristo passou na cruz. O Salmo 23 mostra Cristo como nosso pastor. Para eles, ainda é que ainda é o Messias que vai vir, que vai pastorear. Para nós, já está pastoreando. Entendemos perfeitamente o Salmo 22, que o Senhor é meu pastor, que nos leva para as águas de descanso, que é a igreja. Não é? O Salmo 24 mostra Cristo voltando, que é o Rei da Glória vindo, e eles não conseguem entender isso. Para eles, não tem lógica nenhuma o Salmo 24, 23 e 22, porque não faz sentido para eles assim a sequência. Para nós é perfeita a sequência, porque o Salmo 22 mostra Cristo sofreu, o Salmo 23 mostra a produção da igreja, Cristo cuidando da igreja depois que ele morreu, ressuscitou, e gerou a igreja, agora ele é o pastor da igreja, e o Salmo 24 mostra que ele vai voltar. Não é isso que nossa experiência? Cristo morreu, Salmo 22. Salmo 23, ele é o bom pastor que cuida de nós, cuida da sua igreja. Salmo 24, ele está voltando em glória. Isso é para. Irmãos, estão entendendo? Então, se você ler o Velho Testamento sem o Novo, você consegue ver só o externo, mas não consegue ler o que está escrito por dentro. Mas quando você. Na verdade, o Novo Testamento, ele está oculto no Velho Testamento. Ele tá escondido ali. Não é verdade? Por exemplo, tantas profecias do Novo estão ocultas no Velho. Tantos personagens do Velho Testamento que eram símbolos de Cristo. José é um símbolo de Cristo. Moisés é um símbolo de Cristo. Davi é um símbolo de Cristo, não é? Eliseu é um símbolo de Cristo. E tantos outros. Jonas é um símbolo de Cristo, que ficou na barriga do grande peixe por 3 dias. Cristo ficou na terra 3 dias e 3 noites antes de ressuscitar. Então, Salomão é um símbolo de Cristo, não é? Há tantos símbolos de Cristo na palavra de Deus. Isaac é um símbolo de Cristo. Isaac é um símbolo de Cristo, não é? Não estão entendendo que há tantos símbolos de Cristo, mas se não houver, mas se você não tem o Novo Testamento, você não consegue ver que Moisés é um símbolo de Cristo, Daniel é um símbolo de Cristo. Você lê o Velho Testamento, mas tem algo por dentro que está oculto, que você não consegue saber que é o Novo. O Novo está escondido no Velho. Não está entendendo? Espero que não esteja sendo confuso para os irmãos. Mas quando vem o Novo Testamento, claramente é aberto esse livro, aí você vê o que estava oculto que é o Novo Testamento. Aí você passa a entender que o que estava oculto no Novo Testamento é mais profundo do que estava escrito por fora, que era o Velho. E aí você começa a entender que o Novo Testamento que estava por dentro é o cumprimento de todas as profecias que estavam no Velho. É justamente igual a esse livro que nós estamos falando aqui, em Apocalipse, capítulo 6. Ele está escrito por dentro e por fora. Quando se lê por fora, você tem um entendimento. Mas quando o Senhor abre o livro e você lê por dentro, você fala: puxa, isso é o cumprimento, é profundo, é a revelação interior de tudo que o Senhor havia falado por fora. De tudo que o Senhor havia falado antes. É o mesmo princípio da nossa experiência. Você ouve a palavra de Deus, você até ganha luz, mas quando você vai profundo no interior, o que está dentro, no interior, a revelação é muito maior. Aí você começa a entender tudo que havia acontecido por fora antes. Não estão entendendo, irmãos? Eu não estou tentando confundir os irmãos. Eu estou só explicando para os amados irmãos por que é que esse livro ele é escrito por dentro e por fora. Enquanto o Senhor não abriu os selos, você pode até ver algo ali, mais ou menos por fora, mas não dá para entender ainda.
né? Quando o Senhor abre o selo, é claro que ninguém podia nem olhar o livro, né? Nós sabemos disso, foi falado no capítulo 5. No entanto, uma vez que o Senhor começa a abrir, você começa a entender as revelações externas e o cumprimento delas interiormente. Talvez ainda vocês não estejam entendendo o que eu estou falando, mas quando começar a abrir aqui, nós vamos começar a ler, começar a explicar para os irmãos, irmãos vão entender que tudo que está sendo descrito aqui, no capítulo 6 em diante, são cumprimentos de palavras que eu já havia falado lá no passado. Entenderam, irmãos? E começa a entender profundamente por que as coisas acontecem como acontecem. Por exemplo, por que há guerra nesse mundo? Por que há fome nesse mundo? A gente ouve tantos incrédulos vindo perguntando assim: ah, se Deus existe, há tantos ateus, incrédulos, opositores do evangelho, vêm perguntando assim: ah, se Deus existe, por que há tanta fome no universo? Se Deus existe, por que há tanta guerra no universo? Eles não falam assim? Se Deus existe, por que há tanta morte, praga no universo? Onde está Deus em tudo isso? Eles falam desse jeito, não é? E eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles estão vendo só as coisas por fora. Eles não conseguem ver por dentro. Mas quando o Senhor, e só o Senhor pode revelar isso, Ele é o único que pode abrir esse livro. Quando o Senhor abre o livro e o Espírito Santo jorra a luz para nós, que é o Senhor abrindo um livro, aí nós conseguimos entender por que é que há tantas coisas exteriormente acontecendo que elas têm um significado profundo interiormente. Nós começamos a entender a razão de todas as coisas, por que há tantas guerras, nós passamos a entender. Por que há tantas lutas, nós passamos a entender. Por que há tantas fomes e mortes, nós passamos a entender tudo, irmãos. Vocês vão passar a entender e não vão passar a entender por que vai ter terremoto, por que vai ter o anticristo, por que vai ter tantas coisas, por que vai ter a grande tribulação, por que tem as profecias. Tudo vai ficando claro para nós. E é isso que quero deixar primeiro gravado no coração dos irmãos, tá bom? Então vamos começar. Vamos ler todo o capítulo devagarzinho e depois nós vamos começar explicando uma visão panorâmica, tá? Então vamos lá. Acompanha comigo aí, lê na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, fala assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele, o cavalo branco, com o cavaleiro, né? Saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e a seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, já foi abrir quatro selos, ó. O livro total tem sete. De cara já está abrindo quatro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Ah, só um detalhe aqui antes de eu continuar. Quando fala cavalo amarelo, na verdade, no original grego, não é a palavra amarelo, tá? Todos os outros cavalos é a cor que fala mesmo. Cavalo branco é branco, cavalo vermelho é vermelho, cavalo preto é preto. Mas cavalo amarelo não é amarelo no grego, tá? É pálido, tá? É um cavalo pálido, amarelado. Por isso que João Ferreira de Almeida traduziu como amarelo. É a aparência de alguém pálido, alguém doente. Quando alguém tá doente, por exemplo, numa epidemia, numa praga, numa peste, numa pandemia, como teve Covid-19, né, a pessoa fica doente, ela fica pálida, como se estivesse quase meio pálida, meio amarelada, como se estivesse quase perdendo sangue, tá? A pessoa quase morrendo, tá? Então, o original é cavalo pálido, tá? Mas vamos lá, vou botar amarelo aqui para vocês entenderem, né?
E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Amém! Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Olha o que acontece quando abre o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. Então, vão gravando aí. Quando abriu o sexto selo, que não aconteceu ainda, tá? Depois eu vou detalhar isso. Quando abrir o sexto selo, quando abrir isso, o sexto selo, vai haver um grande terremoto na Terra. Todos os terremotos que aconteceram até hoje na Terra são fichinha, não são nada quando acontecer o sexto selo. Quando abrir o sexto selo, vai haver um grande terremoto que vai chacoalhar essa terra inteira. Por isso que a Bíblia chama de grande terremoto. Não fala que vai ter um terremoto, vai ter um grande terremoto, tá? Aí o que vai acontecer? O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagina isso, meu irmão, vai imaginando aí. Todos os montes, todas as ilhas saíram do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha só, vamos observando. Acabou de acontecer um grande terremoto nesse selo aqui. Não aconteceu ainda, tá? Quando acontecer, mas eu tô falando confiança com acontecido, né? Mas não aconteceu ainda. Mas vamos lá. Quando acontecer, o que que eles vão dizer? Vão dizer assim: Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, aconteceu uma tragédia nessa terra. Mas o Senhor está onde? Aonde ele está diante dessa tragédia? Ele está sentado no trono junto com o Cordeiro. Entenderam a importância do capítulo 5? Que o Senhor reina. Por mais que aconteça tudo nessa terra que vai acontecer, terremotos, coisas terríveis. Esse aqui é o primeiro grande terremoto. Mas no livro de Apocalipse vai ter outros terremotos. Esse aqui é só o primeiro grande que vai acontecer. Depois vai ter outros. Vocês vão ver. Esse não quando acontecer esse grande terremoto, vai ser o pior que já aconteceu até hoje. Mas depois que acontecer esse grande terremoto, vai vir outros ainda. Tá? E tudo isso, onde está o Senhor? No trono, reinando e o Cordeiro também. Tá? A versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Pronto, terminamos a leitura do capítulo 6. Agora vamos voltar para o início, tá? Para explicar de forma panorâmica. Depois, nas próximas mensagens, irmãos, eu vou detalhar os irmãos, tá bom? Então hoje não é uma mensagem que nós vamos demorar muito, não, mas vamos explicar, né? Então aqui nós temos sete selos. Quer dizer, nesse capítulo 6 tem seis selos, tá? O sétimo selo vai ser aberto só no capítulo oitavo, tá? Aí vai pular o capítulo 7, que é um parêntese,
Aí no capítulo 8, dá um pulo lá no capítulo 8, versículo 1. É quando o cordeiro vai abrir o último selo, tá? Ó, Apocalipse 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que é que houve silêncio no céu? Porque o que vai acontecer no último selo é terrível. Terrível. É o final de tudo, é a grande tribulação total. Por isso que houve silêncio no céu meia hora. É algo solene. Quando alguém morre, o pessoal não faz silêncio. Ah, no estádio de futebol, fazer 1 minuto de silêncio, porque o Pelé morreu. Então faz 1 minuto de silêncio. Não é assim? Ah, fulano morreu, vamos fazer silêncio. Aqui não vai ter 1 minuto de silêncio. Aqui vai ter 30 minutos de silêncio. Meia hora de silêncio total no céu. O que vai acontecer é insuportável. Mas isso é o sétimo selo. Então, tô só mostrando para os irmãos, né, de forma panorâmica. Voltando lá. Então, no capítulo 6 vai mostrar os primeiros 6 selos, tá? E aí, mas o livro todo, que está na mão do Senhor, ele tem só 7 selos. Então, tudo se complementa nos 7 selos. Por que 7? Já falei para os irmãos. O número 7 na Bíblia indica o complemento. Quando Deus faz algo completo, ele faz com o número 7. Deu 7, quer dizer que tudo foi complementado perfeitamente. Então, 7 é o número da completude. Tudo está completo, perfeito. Tá? Por isso, em Apocalipse aparece muito 7. 7 selos, 7 anjos, 7 igrejas, né? 7 candelabros, 7 espíritos, não é? Então, tudo que fala de 7 é porque é completo, né? O Senhor tem os 7 espíritos. Não precisa ter mais do que 7. Então, 7 candelabros, 7 igrejas. Basta as 7 igrejas. As 7 igrejas revelam todo o período da igreja. 7 anjos, um para cada igreja. Não é? Então, 7 selos. Então, é o número da completude. Ou seja, tudo que Deus precisa fazer, ele vai fazer nesses 7 selos que vão ser abertos. Tá? Agora, vamos voltar. Dos 7, esses 7 selos podem ser divididos em 2 grupos. Podem não, devem ser divididos em 2 grupos, tá? Os primeiros 4 selos e os últimos 3 selos. E se você olhar, quando abrir o último selo, que é o 7, vai ter também, quando abrir o último selo 7, vai ter, é como se fosse um envelope, um vai abrindo, né? Vai abrindo os primeiros 6 selos, aí quando abrir o sétimo selo, aí do sétimo selo, abriu o sétimo selo, não abre de uma vez. O sétimo selo vai abrir e vai abrir 7 trombetas dentro do sétimo selo. E das 7 trombetas é a mesma coisa. Há primeiro 4 trombetas, e depois vem um grupo das últimas 3 trombetas, que são os últimos 3 ais. Tá? Então a quinta trombeta é um ai, a sexta trombeta é um ai, a sétima trombeta é um ai. Fique tranquilo, vocês não estão entendendo muita coisa aqui, mas vai se explicar lá na frente. Por que um ai? Porque é terrível. As últimas 3, então, é o ápice do ápice do ápice. É um ai. Por isso falar, ai, é muita dor que vai ter. Tá? Então, por isso que eles estão separados em grupos. E o último ai tem 7 taças da ira de Deus. Tá? Então, voltando. Os 7 selos, eles vão ser abertos em 2 grupos distintos. Os primeiros 4 selos, depois os 3 selos. Tá? E assim como também, quando abrir o último selo, que é o 7, vai abrir 7 trombetas. Também vai ser primeiro 4 trombetas, depois 3 trombetas. Espero que até aí irmãos vão entendendo. Então vamos voltar aos primeiros 7 selos. Por que é que abre? Por que são grupos distintos? Por que abre os primeiros 4, depois 3? Porque irmãos vão entender que os primeiros 4 selos, que está no capítulo 6, que é o primeiro selo, que é o cavalo branco, seu cavaleiro. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, com seu cavaleiro. O terceiro selo, que é o cavalo preto, com seu cavaleiro. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo ou pálido, com seu cavaleiro. Esses 4, eles já aconteceram. Bom, vou entender isso. Eu vou explicar para os irmãos. Já aconteceram essas 4 coisas. Já estão acontecendo. Os últimos 3 selos, que é o quinto selo, que é o clamor dos mártires, que clamam para o Senhor vingá-los. O sexto selo, que é o grande terremoto, e o sétimo selo, que é o ápice da grande tribulação, esses últimos 3 selos ainda não aconteceram.
Por isso são grupos distintos, tá? E outra coisa, os quatro primeiros selos, eles abrem quase que simultaneamente. Os primeiros quatro selos o senhor abre quase simultaneamente. Quando eu digo quase simultaneamente, porque não é simultaneamente perfeitamente. Primeiro o senhor abre o primeiro selo, nós acabamos de ler. Abre o primeiro selo, cavalo branco, depois abre o segundo, cavalo vermelho, depois abre o terceiro, cavalo preto, depois abre o quarto, cavalo amarelo, ou pálido. Mas eu digo quase simultâneo porque é um rapidamente, você vai abrindo um selo e outro bem rapidamente, um atrás do outro. Pu, 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 pu. Então eles acabam que acontecendo muito próximo um do outro. Já o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo já não são simultaneamente tão rápido do outro. Primeiro abre o quinto selo, aí passa um tempo, abre o sexto, passa um tempo, abre o sétimo. Não que o tempo seja grande entre eles também, mas eles vão abrindo na sequência. Já os meus quatro é quase que um atrás do outro, tá? Claro que o senhor abriu todos os sete selos um atrás do outro, mas não estou entendendo? Os primeiros quatro é muito rápido, né? Os primeiros quatro mostram para nós o quê? Os primeiros quatro selos, uma corrida de quatro cavalos correndo, tá? Que são os famosos quatro cavalos de Apocalipse. Muita gente já ouviu falar dos quatro cavalos de Apocalipse, mas talvez não tenha entendido o que são esses quatro cavalos. É o que estamos vendo aqui, ó, são os primeiros quatro selos. Eles acontecem, abrem um atrás do outro, mas é uma corrida de quatro cavalos. Só que o primeiro cavalo que sai correndo na frente, quem é? É o cavalo branco. É o primeiro que sai correndo. Então, como ele é o primeiro aberto, ele dispara na frente, tá? Aí, quando abre o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, ele vem correndo, tentando pegar o cavalo amarelo, o cavalo branco, tentando pegar ele. É uma corrida. Imagina uma corrida no estádio, né? Aquela corrida de cavalos em estádio, né? Lembra aquela corrida de cavalos? Hipódromo que fala, não sei, né? Que é a corrida dos cavalos correndo, né? Dispara os cavalos, só que aqui o disparo não é assim, tá os quatro cavalos preparados, dá um tiro e sai os quatro de uma vez. Não, dá um tiro, quer dizer, tira pode falar, o senhor abre, primeiro sai o cavalo branco na frente, aí depois o segundo abre, o cavalo vermelho sai correndo, tentando pegar o cavalo branco, atrás, o cavalo vermelho, né? Tentando pegar o cavalo branco. Aí abre o terceiro, sai o cavalo preto tentando pegar o cavalo vermelho, tentando pegar o cavalo branco. Aí abre o quarto, é o cavalo amarelo, tenta pegar o cavalo preto, tenta pegar o cavalo vermelho, tenta pegar o cavalo branco. Mas quem está na frente dessa corrida é o cavalo branco. Depois vem os outros três na sequência. E o cavalo branco, não estou entendendo aí, tá? E gravem esses pontos, porque isso é muito importante. E o cavalo branco, ele é um pouco diferente dos outros três cavalos. Por que que ele não é igual aos outros três cavalos? Quer dizer, nenhum deles são iguais, mas por que que há uma diferenciação entre eles? Porque observa como a palavra coloca. Vamos ler ali, Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, fala assim, um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. Então, aqui começa falando assim, a expressão é abriu um dos sete selos. Não é abriu o primeiro selo, é abriu um dos sete selos. Tá vendo como a diferença de cabelo coloca na maneira de falar? Quando vem os próximos três cavalos, a maneira de falar é igual. Ó, o versículo 3. Quando abriu o segundo selo. Aí o versículo 5. Quando abriu o terceiro selo. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo. Tá vendo? Daí para frente, os outros três cavalos são muito parecidos à maneira como se fala. Isso quer dizer que o primeiro cavalo ele é distinguido, ele é diferente dos outros três, tá? E ele é totalmente diferente, porque também, não só por isso, mas olha outro motivo. O primeiro cavalo fala que ele saiu vencendo para vencer. Os outros três cavalos, o preto, o vermelho, o preto e o amarelo, não fala que saíram vencendo para vencer. Não fala de vitória deles, entendeu? Então o primeiro tem uma vitória, os outros não têm vitória. Eles estão fazendo a função deles, mas não tem uma vitória, tá? Então isso mostra que o primeiro cavalo é diferente, ele já sai vencendo para vencer, já sai na frente. É o primeiro que sai, já sai disparada, ele já sai vencendo para vencer. Amém! Você vai entender porque eu estou gritando amém aqui daqui a pouquinho. E os outros três, não fala que eles saem vencendo para vencer. Claro que eles estão cumprindo a função deles, mas eles não saem para vencendo para vencer, é diferente. Muito entendendo até aí? Vão gravando esses aspectos diferentes para vocês entenderem. Agora vamos continuar vendo algumas diferenças, tá? Ah, outro ponto que é muito importante, irmãos, gravarem isso na cabeça. Tenham isso em mente, irmãos. Esses quatro cavalos, com seus cavaleiros, esses cavaleiros, desses quatro cavalos,
não são pessoas. Não são pessoas, são símbolos, tá? Isso é simbólico. Esses quatro cavaleiros, com seus cavalos, personificam algo. Entendeu? É algo que está transformado na forma de um símbolo de uma pessoa, que é um cavaleiro, um cavalo. Mas eles não são pessoas realmente. Vamos entender. É mais fácil, os três últimos cavalos vai entender mais fácil. Então vamos lá. Versículo 3. Cavalo vermelho. Fala cavalo vermelho, que o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, a Bíblia descreve claramente quem são. Já o primeiro cavalo, que é branco, não está tão claro assim. Concorda? Então vamos lá, o segundo ser, que é o segundo cavalo, cavalo vermelho. Fala quem é ele. Ó, e saiu outro, tô lendo o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Que é isso? Que é um cavalo que foi dado para ele, autoridade de tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros, e também foi dado uma grande espada. Que é isso, irmãos? É a guerra. Que é um homem matando um ao outro? É guerra, certo? E ele se mata. Que a guerra faz? São homens matando uns aos outros. E guerra é o contrário da paz. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quem é que tira a paz da terra? A guerra. Então está muito claro quem é esse segundo cavalo, vermelho. É a guerra. E por que ele é vermelho? Porque o vermelho simboliza o sangue. O vermelho é o sangue derramado. Toda vez que houver sangue derramado, tem-se guerra. A finalidade da guerra é derramar sangue, tá? Então esse cavaleiro, ele não é uma pessoa. Esse cavaleiro, ele está personificando algo, que é a guerra. Então, o segundo cavalo é a guerra. E a guerra está acontecendo, porque esses cavalos estão cavalgando, eles estão correndo, ó, puf, 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 estão correndo. Então, desde que o Senhor abriu esse segundo selo, a guerra está acontecendo, tá? Então, calma aí que eu vou detalhar, vamos só entendendo com calma. Terceiro cavalo é o cavalo preto. E aí a Bíblia explica claramente quem é esse cavaleiro preto. Quem é? Aí vai falar, ó. E ouvi uma voz como no meio, versículo 6. E ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes, dizendo: um homem dia de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ó, e o que esse cavaleiro preto tinha na mão? Uma balança. O que simboliza esse cavaleiro preto? Simboliza a fome, tá? Por quê? A balança. Claro que em outras mensagens vou detalhar isso melhor, mas a balança é algo utilizado para medir coisas preciosas, que normalmente era utilizado para medir ouro, prata, essas coisas. Mas aqui ela está medindo comida. E aí um dos sobreviventes, um dos sobreviventes ela grita em alta voz, né? Uma medida de trigo por um denário. Quer dizer, um denário é algo muito precioso, um denário é algo caríssimo. Um pouquinho de trigo por um denário? Eu vou explicar depois quanto que é o valor de um denário para vocês. Um denário por uma medida de trigo? Quer dizer que está faltando comida, está tendo fome, então está vendendo muito caro. Um pouquinho de trigo por um denário quer dizer que está dando muito dinheiro, tá? Por algo que é pequeno, que é só um pouquinho de trigo. 3 medidas de cevada por um denário? Que isso? Um denário vale muito, compra muito mais que 3 medidas de cevada. Mas por que está se vendendo por isso? Porque está tendo fome, tendo escassez de alimento. Quando há escassez de alimento, o preço sobe lá em cima. As coisas estão caríssimas. Um pouquinho de arroz é o ápice do preço, um pouquinho de feijão é o fim do mundo. Só riquíssimos conseguem comprar. É fome. E ainda fala, não danifica o azeite e o vinho, não danifica essas coisas. O azeite e o vinho é o que dá prazer para o homem. O azeite dá prazer. Na Bíblia, o azeite é símbolo de prazer também, de alegria. O vinho é símbolo de alegria. Ou seja, não danifique algo que dá prazer para o homem, que é comer. Então é a fome. É bem claro para nós quem esse cavalo personifica. Esse cavaleiro, que esse cavalo, é a fome. Agora, o cavaleiro é uma pessoa, a fome? Não, ele personifica uma situação, a situação de fome. Por que o cavaleiro preto ele é aberto logo depois do cavalo vermelho? Porque o cavalo vermelho é a guerra. Sempre, o primeiro cavalo que sai, antes do cavalo preto, sai o cavalo vermelho, que é a guerra. Então a guerra vem vindo,
E logo depois que a guerra vem vindo, o que que ela traz consigo? Vem atrás da guerra, a fome. Onde houver guerra, vai vendo fome por trás. Por quê? Porque falta alimento. Ninguém produz mais. Numa guerra, ninguém para produzir, para fazer arar a terra, produzir agricultura, edificar alguma coisa. Na guerra, você não consegue edificar nada, fazer nada. Por quê? Você faz uma plantação, de repente vem uma bomba e estoura tudo. Então, toda vez que há guerra, vem logo atrás as consequências da guerra. Qual é a consequência da guerra? É a fome. Aí vem o cavalo atrás com a balança na mão, preto, correndo atrás do cavalo vermelho, que trazendo é a fome. O quarto cavalo, cavalo pálido, amarelo, ele está bem claro aqui. A Bíblia fala que ele é a morte. Vamos ler lá, ó, versículo 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, pálido, e seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Sabe, o cavaleiro, ele não é uma pessoa, ele simboliza uma situação, que é a morte. E o inferno, que a Bíblia, inferno no grego é o Hades, vai seguindo ele, tá? Então, ou seja, depois que vem o cavalo vermelho, que é a guerra, sai correndo. Atrás da guerra, quem vem? O cavalo preto, que é a fome, traz fome consigo a guerra. Depois da fome que vem, o resultado final é o cavalo amarelo, que é morte. E o Hades, que é o inferno, vai colhendo quem morreu. O cavalo amarelo mata a pessoa, aí vem, e o Hades vem e blup, pega os não salvos. O inferno vai lá e pega aqueles que morreram sem Cristo. Vocês estão percebendo que um vai levando a sequência do outro? O cavalo vermelho traz a guerra. O cavalo preto é o resultado da guerra, que vem logo atrás, vai correr atrás do cavalo vermelho, que é a fome. Guerra produz fome. É a consequência da guerra é fome. E depois da fome, o resultado final qual é? Vem o cavalo amarelo, que é doença, morte e quem morre, o Hades, que é o inferno, vem, que morre sem Cristo, engloba e leva. Por isso um cavalo vai correr atrás do outro. Por que eu estou explicando isso para os irmãos? Para que os irmãos entendam que esses quatro cavalos, ainda não falei o cavalo branco, vou falar daqui a pouquinho. Esses quatro cavalos, eles não, os seus cavaleiros não são uma pessoa. Gravem isso, irmãos. Não podem ser uma pessoa. Isso é um princípio de interpretação da Bíblia. Eles devem ser uma situação. Eles especificam uma situação, tá? Já que o cavalo vermelho simboliza uma situação que é a guerra, não é uma pessoa. Guerra não é uma pessoa. Da mesma forma que o cavalo preto não é uma pessoa, simboliza a fome. Da mesma forma que o cavalo amarelo não é uma pessoa, simboliza a morte. O cavalo branco, agora vamos entender o branco. O cavalo branco, seu cavaleiro também não pode ser uma pessoa. Por isso que eu estou explicando, irmãos, não tem como ser uma pessoa, porque senão desfora o princípio da Bíblia. A Bíblia, para você interpretar na Bíblia, para que haja uma interpretação correta da Bíblia, a Bíblia é muito coerente. Toda interpretação da Bíblia, ela é coerente. O Senhor é muito coerente. Uma coisa não pode destoar da outra. Então, o cavalo, vamos falar do cavalo branco agora. O cavalo branco é o primeiro cavalo, não, o seu cavaleiro não pode ser uma pessoa. Sabe por quê? Estou dizendo isso porque há muitas interpretações equivocadas da palavra de Deus, de Apocalipse, dizendo que que o cavalo branco, dizendo que alguns falam que o cavalo branco é o anticristo. O anticristo é uma pessoa, são os falsos profetas. Não tem coerência, tá? Por que não tem coerência? Porque se os outros três cavalos são situações, não são pessoas, o primeiro não pode ser uma pessoa, o anticristo ou os falsos profetas. Não bate, tá? Destoa, sai fora do princípio da interpretação da Bíblia. Também destoa todo o significado que vão entender. Se você crê que o cavalo branco. Irmãos, assim, eu preciso pegar para os irmãos, eu não estou questionando aqui o que os outros creem, tá? A gente respeita os outros creem, mas nós vamos ensinar para os irmãos o que a Bíblia nos tem nos ensinado, o que nós cremos, o que a palavra nos ensina, tá bom, irmãos? Então, eu não estou preocupado com que as outras interpretações de Apocalipse, porque para frente tem muitas interpretações que Apocalipse que para nós é equivocada, tá? Respeitamos, não discutimos, mas o que para nós vamos ser falado aqui é o que nós cremos claramente na palavra de Deus, que para nós temos certeza disso, tá? O que é a palavra do Senhor. E respeitamos os outros, tá bom? Então vamos continuar. Então, o cavalo branco não pode ser, como alguns falam, uma pessoa que é o anticristo. E já há outras interpretações que dizem que o cavalo branco, o seu cavaleiro, é Cristo. Também não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque se os outros três cavalos, o vermelho, o preto e o amarelo, não são pessoas, o primeiro cavalo também não pode ser uma pessoa, nem o anticristo, nem Cristo, tá?
Não faz sentido isso. Se você falar que o cavalo branco é o anticristo ou falar que ele é Cristo, que alguns creem que é Cristo. Cristo está montado nesse primeiro cavalo. Não faz sentido também, tá? O Senhor Jesus só vai vir montado num cavalo branco no final de Apocalipse, lá no capítulo 19. Aí sim, ele veio montado num cavalo branco, mas não tem nada a ver com o primeiro cavalo aqui, tá? Se você ver lá o capítulo 19, vamos lá. Que o Senhor só vem montado mesmo a Bíblia só é clara falando que o Senhor vem montado num cavalo branco só no capítulo 19, Apocalipse. Isso é o final de tudo. E aqui, no capítulo 6 é o início de tudo. Lembre-se, amados irmãos, nunca se esqueçam. O capítulo 6 é a continuação do 5. O que aconteceu no 5? O 5, Cristo havia acabado de morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Tinha acabado de ascender aos céus. A partir desse momento que o Senhor ascende aos céus, o Senhor começa a abrir os selos. Aí o capítulo 6 começa a abrir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Então, isso quer dizer que o que está acontecendo no capítulo 6, que é o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, está acontecendo bem na hora que o Senhor acabou de ressuscitar e ascender aos céus. Ele acabou de pegar o livro na mão, começa a abrir. Então, tudo que está acontecendo aqui para frente no capítulo 6 começa a acontecer lá na ascensão de Cristo, que acabou de citar. Então, esses quatro cavalos começam a correr lá no início de Atos. Quando o Senhor acabou de ascender ao céu, o Senhor começa a correr os quatro cavalos, começa a briga, começa a acontecer lá há 2.000 anos atrás. Entenderam, irmãos? Tá? E eu vou explicar com mais detalhes isso. E o Senhor só vem montado num cavalo branco realmente, fisicamente falando, no final de Apocalipse. É já final. E sendo que isso aconteceu aqui no capítulo 6 é no início, quando o Senhor tinha acabado de ressuscitar e ascender aos céus. Então tem um espaço de mais de 2.000 e tantos anos até a volta do Senhor. Não sabe exatamente quando vai ser, né? Mas tem muito mais de dois. Até agora já aconteceu mais de 2.000 anos. Certo? Então, olha lá no capítulo 19, só para vocês entenderem, tá? No versículo 11. Capítulo Apocalipse 19, versículo 11, é quando o Senhor volta no final da tribulação, tá? Não tem nada a ver com esse cavalo branco lá de Apocalipse 6. Só para vocês ficarem claros para os irmãos. Vamos lá. Versículo 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Olha o cavalo branco aí. Mas não é o cavalo branco de Apocalipse 6. É o final. Aqui já é o final da grande tribulação, tá? Lembre-se que a grande tribulação só vai acontecer a partir do sexto selo para frente, tá? Que isso nós temos uma coisa depois para nós conversarmos sobre isso, tá? Na verdade, sim, alguns falam do sexto selo para frente, outros falam do sétimo selo, da quinta trombeta do sétimo selo para frente, tá? Mas aí eu não vou deixar. Vou falar isso agora para os irmãos. Mas vamos lá. Então, aqui é o final. Vamos lá. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e presa com justiça. Aqui está falando claramente que o cavaleiro desse cavalo branco é uma pessoa. Está dizendo claramente quem é. Aí é diferente. É outro cavalo aqui. Outro cavaleiro. É Cristo aqui. Aqui é Cristo. Ó, os seus olhos são chama de fogo. Nós sabemos que essa característica de olhos como chama de fogo é de Cristo. Foi descrito lá no capítulo 1 por João. Tá? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está bem claro lá na igreja, se eu não me engano, na igreja em Filadélfia. Fala que o senhor tem um nome que ninguém conhece, não, é ele mesmo, se eu não me engano, na igreja de Filadélfia, vencedor da igreja de Filadélfia, né? Se eu não estou equivocado. Ah, quer ver? Na igreja de Filadélfia e também na igreja em Pérgamo, tá? Então, é bem claro que aqui não tem nada a ver. Aqui diz claramente que é o Senhor Jesus, ó. Está, versículo 13, está vestido com um manto tinta de sangue. Quem é que tem um manto tinta de sangue? Quem é que morreu na cruz? Cristo. E o seu nome se chama, ó, fala bem claro, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tá bem claro aqui. Qual é o nome desse cavaleiro? É o Verbo de Deus. Quem que é o Verbo de Deus? Segundo João capítulo 1, versículo 1. É o Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, ó, em versículo 14, seguiram os exércitos que há no céu montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, aqui no capítulo 19, sim, o cavalo branco, capítulo 19 aqui, é outro cavalo, que é o Senhor Jesus, literalmente, que é o cavaleiro desse cavalo. Mas não é a mesma coisa, voltamos lá para o capítulo 6. Não é a mesma coisa que o capítulo 6, porque no capítulo 6, no primeiro selo,
Não fala essas características, não fala quem é com clareza dessa maneira. E não pode ser uma pessoa. Por quê? Porque os outros três cavalos não são pessoas. Tá claro isso, irmãos? Bem claro para os irmãos isso? Então, quem é, irmão Gustavo? Você falou quem não é, mas quem é então esse cavalo branco? Se não é o de Cristo, se não é Cristo, quem é então? É o Evangelho, a pregação do Evangelho. Amém! Agora sim, é a pregação do Evangelho, tá? Então, vamos entender claramente quem é o cavalo branco. O cavaleiro é a pregação do Evangelho. E nós vamos depois explicar para os irmãos detalhadamente por que é a pregação do Evangelho, tá, irmãos? Mas é a pregação do Evangelho. Lembra o princípio de interpretação na Bíblia. Se o cavalo vermelho não é uma pessoa, se o cavalo preto não é uma pessoa, se o cavalo amarelo não é uma pessoa, o cavalo branco também não é. O cavalo branco personifica uma situação. Personifica o quê? A pregação do Evangelho. O cavalo vermelho personifica o quê? A guerra. O cavalo preto personifica o quê? A fome. E o cavalo amarelo, o pardo, personifica o quê? A morte, tá? A morte que vai vindo, tá? Então, por que que tem essa sequência? Porque quando o Senhor ascendeu e ressuscitou, e ele abre o selo, a primeira coisa que acontece, irmãos, quando ele abre o selo, lá na ascensão de Cristo, há 2000 anos atrás, é que começa a pregar o Evangelho. Sai o primeiro cavalo que sai na frente de todos os outros, é o cavalo branco, é a pregação do Evangelho. E olha que fala aqui, ó, esses detalhes, irmão, eu vou falar na próxima mensagem, só para vocês entenderem, mas vamos ler. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, qual é a característica desse cavalo? Passando o evangelho. O evangelho ele sai vencendo para vencer. Aonde o evangelho chega, ele vence. Ele já sai em vitória. Ele já sai vencendo e ele sai vencendo, já sai na vitória e ele vem vencendo. Os outros detalhes, irmãos, o arco, a coroa, por que que é um arco sem flecha? Cadê a flecha? Não tem a flecha? Tudo isso eu vou explicar com detalhe na próxima mensagem. Mas eu estou explicando para os irmãos só de forma panorâmica. Esse evangelho já sai vencendo para vencer. Quando o evangelho sai, quando o Senhor abre o primeiro selo que ele abre, não é a guerra, não é o cavalo vermelho. O selo que o Senhor abre não é a fome, cavalo preto. Não é a doença, cavalo amarelo. O primeiro selo que o Senhor abre é a pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. Aos olhos do Senhor, a primeira coisa mais importante desse universo, o primeiro cavalo que você sai vencendo, sai na frente de todos os outros, é a pregação do Evangelho. Já sai com vitória. Quando o Senhor ascendeu aos céus, lá em Atos 1, aí acende ao céu em Atos 1. Aí acontece, Atos 1 fala que ascendeu ao céu. Aí, quando chega lá no céu, né, nos é mostrado o que acontece ali em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Aí em Atos 2 já começa a pregação do Evangelho, é o Pentecoste. Puf! Pedro prega e já. Quantos mil são convertidos, se eu não me engano, né? 5.000? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Atos 2. Não, 3.000, né? 3.000, puf! Credo uma vez. Tá vendo? Então o Senhor abre, o primeiro ser que ele abre é a pregação do Evangelho, é o cavalo. Primeira coisa que acontece é conversão. Já começa a ter. Primeira pregação é 3.000 que crê de uma vez. Puf! Mas quem é o Pedro? O Pedrinho lá dos evangelhos, que negou o Senhor 3 vezes para a criada. Quem é esse Pedrinho? Quem são aqueles pescadores que eram os discípulos, que viraram apóstolos? De repente, quando o Senhor ascende e o Pedro, pelo Espírito, cheio do Espírito, junto com os outros 12, cheio do Espírito, abre a boca pela primeira vez, de repente 3.000 crê, puf! Que vitória! Primeira coisa que o livro de Atos mostra não é guerra, não é fome, não é morte, não é doença, é a vitória do Evangelho. Amém! Ele sai na frente, vencendo para vencer. E onde o Evangelho chegou nessa terra, até hoje, ele chega para vencer. Ele destrói todas as oposições. É guerra, é. O Evangelho tem uma guerra, uma luta? Tem, mas é vitória. Aonde chega o Evangelho, chega a vitória.
Por mais que os homens tentem impedir o evangelho e impedir a pregação, sempre o evangelho vence. Amém! Porque quem abriu o primeiro selo foi o Senhor. Nesse momento, quando Pedro prega e 3.000 crê, é que o Senhor estava abrindo ali o primeiro selo. Puf, o cavalo. Isso estava acontecendo no céu, irmãos. Na terra, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas no céu estava tudo sendo explicado. O primeiro selo estava sendo aberto. Puf, é o evangelho, é o cavalo saindo vencendo para vencer. Aí quando ele abre, Pedro prega, 3.000, puf, se converte. E aí vai acontecendo daí para frente, desde Pedro, lá em Atos 2, até os dias de hoje, esse cavalo branco está correndo. E tá vencendo para vencer. Até hoje, o evangelho está sendo pregado em tudo quanto é lugar. Tribo, nação, língua, onde ele chega, por mais que haja oposição tribal, né, crenças populares, cultura que impedindo, na minha cultura a gente não crê nisso, tá. O evangelho vence. Mas aí, o que aconteceu? Logo depois de sair o cavalo branco e passando o evangelho, olha lá no livro de Atos, começa a ter guerra. É o segundo cavalo. Vai vir guerra. Vou te provar. No ano 70, né? Provavelmente Pedro começou a pregar ali em Atos ali. Eu vou chutar a data, tá, irmãos? Eu não sei de cabeça, mas ali em Atos, provavelmente devia ser o ano, quem sabe ali o ano 30 e alguma coisa, né? Não sei dizer com precisão. Mas aí, 40 anos depois, no ano 70, o general Tito tem uma guerra entre os judeus contra o Império Romano. É a revolta, é a segunda revolta judaica, tá? Contra os romanos, né? Quando eles se revoltam contra os romanos, na segunda revolta judaica, os romanos vêm, o general Tito faz uma guerra com eles, vence, destrói tudo, destrói o templo, destrói Jerusalém, destrói a nação de Israel, puf, eles espalham pelo mundo inteiro, puf. É a guerra. E logo depois da guerra, o que que vem junto? Vai vir a fome. Olha no livro de Atos, você vê a grande fome na Judéia acontecendo. Quer ver? Ó? Olha a fome, quer ver? Vou mostrar para os irmãos. Só para os irmãos entenderem. Vou mostrar para os irmãos. Olha que interessante. Quer ver? Ó? Vou mostrar para os irmãos. É, abram lá para vocês verem. Quer ver? Ó? É, deixa eu achar para um certinho aqui, tá? Só para mostrar para os irmãos entenderem como as coisas vão acontecendo juntas, mas na sequência, tá? Um atrás do outro, mas bem rápido. Olha lá em Atos 11:27. Olha lá, Atos 11:27. O evangelho sendo pregado. Tudo quanto é lugar. Guerra já acontecendo, já, né? E Atos 11:27. Olha lá o que aconteceu em Atos 11:27. Fala assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha a fome vindo aí, o cavalo preto. Puf! Cavalgando junto. Grande fome do mundo inteiro. E depois vem o cavalo amarelo, que é a morte. Aí vem morte, gente morrendo por tudo quanto é lado. Isso aconteceu um atrás do outro, irmãos. O evangelho começa primeiro, mas depois, onde o evangelho vem a guerra por trás. E a guerra está tentando sempre alcançar o cavalo, o evangelho. E depois vem o terceiro cavalo, que é a fome por trás. E depois vem a morte, que é o resultado dos outros cavalos. O resultado da guerra, da fome, vem a morte. Sempre foi assim. Onde o evangelho chegou, veio guerra por trás, fome e morte. Mas o culpado é o evangelho? Não, irmãos, mas isso é que acontece. É assim que acontece. Nesses 21 séculos já aconteceu, desde que o Senhor abriu esses quatro selos, tudo começou. O Senhor abriu esses quatro selos lá no início de Atos, vai abrir um até do outro. Abre o evangelho, abre a fome, abre a guerra, abre a fome e abre a morte. Isso vai acontecer nesses 21 séculos, irmãos. O evangelho sendo pregado,
Guerra por trás, fome por trás, morte por trás. E a verdade é que os outros três cavalos, o terceiro, quarto, o segundo, terceiro, quarto, que é a guerra, a fome e a morte, eles estão auxiliando o primeiro cavalo, que é o evangelho. Porque é uma corrida. Imagina, irmão, é uma corrida de quatro cavalos. Os outros três cavalos tentando disputar para alcançar o primeiro cavalo, que é o evangelho. Entenderam? E um vai tentando disputar com o outro. Se eu fosse uma corrida só de um cavalo, que é o evangelho, ele não correria tanto. Sabe por quê? Porque numa corrida que tem um cavalo só, ele não corre tanto, porque ele não tem opositor, ele não tem adversário. Se fosse uma corrida de um cavalo só, ele ia tranquilo. Por que eu vou correr? Não tem ninguém me perseguindo. Mas como a corrida de quatro cavalos, onde e o evangelho vai na frente, os outros três cavalos vão incentivando o evangelho a correr mais, porque ele tem que correr mais, porque senão os adversários pegam ele. Então, a fome, a guerra, a fome e a morte ajuda que o evangelho cavalo branco tenha vitória. Corra mais rápido. Vou dar um exemplo, por exemplo, como o irmão Lee dá um exemplo da China, né? A China, a primeira coisa que chegou na China não foi guerra, não foi fome, não foi morte, foi o evangelho. E aí os chineses estavam até acomodados com o evangelho. De repente veio a guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde o Japão invadiu a China. Quando o Japão invadiu a China, criou a guerra, irmão, aí que o evangelho começou a espalhar. As pessoas começaram a se converter, porque dentro de uma guerra, muitos começaram a se converter. E aí, essa foi a primeira guerra. E aí veio junto muita fome. Teve escassez de alimentos, de remédio, de tudo na China, naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí veio a morte, muita gente morreu. Aí depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, né, o Japão foi derrotado pelos Estados Unidos e a China foi liberta do domínio japonês. Aí logo em seguida, o que aconteceu na China? Veio a Guerra Civil entre os comunistas e os capitalistas. E os comunistas venceram. Mao Tse-tung, cabeçando os comunistas, venceram, não é? E aí, o general Chiang Kai-shek, se eu não me engano, né? Eu não estou falando, se eu não pronunciar errado aqui, alguma coisa assim, eu acho que deve ter pronunciado errado, que era o general dos capitalistas, do exército capitalista, ele foge para a Ilha Formosa, que é hoje a atual Taiwan. Ele foge para lá. E aí, Mao Tse Tung não dá moral para Taiwan, fala, fica essa ilhazinha aí. E Mao Tse Tung toma a China inteira comunista. Mas antes teve uma guerra civil entre capitalistas e comunistas. Aí o que aconteceu? Muitos irmãos fugiram, muitos irmãos não, muitos chineses fugiram do comunismo, que é a China comunista, Mao Tse-tung, fugiram em 1949, 1950, 51, 52, fugiram para a Ilha Formosa, que lá os comunistas não quiseram pegar a Ilha Formosa, que é Taiwan. Quando chegaram lá, o que aconteceu? O evangelho foi pregado ali em Taiwan e aí as pessoas se convertiam em massa. Taiwan tinha crentes antes? Tinha, mas eram poucos. Quando os chineses fogem para lá, muitos ali, uma situação tão terrível, né? Chegaram para lá, até ateus chegaram para lá vindo de uma guerra civil, vindo de fome, vindo de morte, que vindo pessoas morrer. O que acontece? Eles se abrem ao evangelho e se convertem. Naquela época, no início dos anos 50, o Maurício fala que eles pregavam o evangelho toda terça-feira, todo domingo à tarde nos parques. E a igreja pulou de cento e poucos irmãos para mais de 3.000, 4.000 irmãos, rapidinho. Por quê? Porque as pessoas estavam abertas ao evangelho, porque elas estavam fragilizadas pelo segundo cavalo, que é a guerra, pelo terceiro cavalo, que é a fome, pelo quarto cavalo, que é a morte. Nunca o evangelho foi tão prevalecente. Porque os três, o terceiro, quarto, o segundo, terceiro, quarto cavalo, eles competem contra o evangelho. Então eles fazem o evangelho correr mais rápido, eles estão na competição. Entenderam, irmãos? E eu vou parar por aqui, porque foi só uma visão panorâmica, mas a partir da mensagem que vem, nós vamos detalhar cada um desses cavalos, cada aspecto deles, tá bom, irmãos? Jesus é o Senhor.